Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, sinais de pontuação, como eu havia dito na aula passada, que foi a aula de frases, né? Você já conhece essas pontuações, então vamos lá. Olha só, página 22, a gente tem um texto que é a quarta capa do DVD do filme Muppets 2, Procurados e Amados. Vocês já assistiram a esse filme? Não? Sim? Bom, se não assistiram, depois no final da nossa aula, não, agora mesmo, já vou recomendar, assistam, tá? Se vocês tiverem interesse depois de eu ler a quarta capa, eu recomendo que assistam. Vamos lá. Leia o texto da quarta capa do DVD a seguir. 2 sapos, uma porquinha, intriga, música, confusão, Muppets. Muita diversão para toda a família quando Kermit, o sapo, Miss Piggy, Animal e toda a turma dos Muppets saem em uma turnê mundial. Mas o caos persegue os Muppets quando eles se encontram involuntariamente envolvidos em uma trama criminosa internacional. Agora Kermit está atrás das grades, à mercê da guarda Nadia, Tina Fey, enquanto Constantine, o criminoso mundial número 1 e sósia de Kermit, tomou seu lugar. Conforme Constantine e seu covarde ajudante Dominique, Rick Gervais, traçam o roubo do século, eles são perseguidos por Sam Eagle e o agente da Interpol Jean-Pierre Napoleão, que é o T. Burrell. Será que Constantine conseguirá colocar em prática seu plano terrível? Será que Kermit conseguirá fugir a tempo de salvar o dia? Embalados com dezenas de participações de convidados especiais e novas canções, Muppets 2, Procurados e Amados da Disney, é o filme dos Muppets mais procurado e hilário de todos os tempos. E aí, o que vocês acharam? Qual é o título do filme apresentado na página? Lembraram? Isso mesmo, Muppets 2 Procurados e Amados. Você teve vontade de assistir a esse filme depois de ler o texto da quarta capa do DVD? Sim, não? O que vocês acharam? C. Que animais são citados no texto da quarta capa do DVD? Isso mesmo, 2 sapos e uma porquinha. Tá aqui, logo no início do texto. 2 sapos e uma porquinha. 2. Releia um trecho do texto da quarta capa do DVD e assinale com X a alternativa correta. Muita diversão para toda a família quando Kermit o Sapo, Miss Piggy, Animal e toda a turma dos Muppets saem em uma turnê mundial. O autor do texto está perguntando se haverá diversão para toda a família quando os Muppets saem em turnê. O autor do texto está afirmando que haverá diversão para toda a família quando os Muppets saem em turnê. Ou o autor do texto está em dúvida se haverá diversão para toda a família quando os Muppets saem em turnê. E aí? Perguntando, afirmando ou com dúvida? Bom, acertou quem disse que ele está afirmando. Ou seja, olha só, terminou com ponto final, né? Ele está fazendo uma afirmativa, ele não está nem com dúvida e nem está perguntando. Então, qual o sinal foi utilizado para finalizar a frase apresentada no início da atividade? Foi o ponto final. Então, o ponto final é usado em final de frases afirmativas ou negativas. Gosto de chocolate ou não gosto de chocolate, tá? Então, é uma afirmativa ou negativa
terminou com ponto final. Bom, 3. Releia mais um trecho do texto e assinale com um X a alternativa correta. Será que Constantine conseguirá colocar em prática seu plano terrível? Será que Kermit conseguirá fugir a tempo de salvar o dia? O autor do texto está perguntando se Constantine conseguirá colocar em prática seu plano e se Kermit conseguirá fugir, ou o autor está afirmando que Constantine conseguirá colocar em prática seu plano e Kermit conseguirá fugir? E aí, ele está perguntando ou ele está afirmando? Muito bem, ele está perguntando. E que sinal de pontuação ele usou para finalizar essas frases? Isso mesmo, ponto de interrogação, que é usado no final das perguntas. 4. Agora releia o início do texto e assinale com um X a alternativa correta. 2 sapos, uma porquinha, intriga, música, confusão, Muppets. O autor do texto demonstra empolgação nesse trecho ou o autor do texto está fazendo perguntas nesse trecho? E aí, empolgação ou perguntas? Muito bem, empolgação. E que sinal de pontuação foi utilizado para finalizar estas frases? Isso mesmo, o ponto de exclamação, que é usado para indicar as emoções como espanto, surpresa, empolgação, raiva, tá? Bom, a atividade 5, ela seria uma atividade que faríamos em sala de aula como uma interatividade. Então, se vocês quiserem fazer aí em casa, vocês têm que destacar lá na página 3 do material complementar, lá no final do livro, que são essa página aí. Então, vocês vão destacar lá um ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o ponto final. Bom, se vocês quiserem fazer, eu vou explicar como seria esse jogo, tá? Eu vou dizer, uma pessoa, né, um ajudante pedagógico aí pode ajudar vocês, dizendo algumas frases. Então, primeiro vocês vão colar aí vocês vão destacar e vão colar num palitinho de churrasco, né? Fazer tipo como se fossem umas plaquinhas. Então, por exemplo, eu vou falar e vocês têm que prestar atenção na minha entonação. Então, será que vai chover? Pela minha entonação, qual é o sinal de pontuação que termina a minha frase? Se você acha que é o ponto de exclamação, vai levantar a exclamação. Se acha que é interrogação, levanta a interrogação. Se acha que é o ponto final, vai levantar o ponto final. Então, funciona assim essa brincadeira, tá? Então, vamos lá, vou falar mais uma e depois vocês podem inventar aí as frases que vocês quiserem e ir usando as plaquinhas, tá? Estou com fome. O que será que tem para jantar? Lasanha! Tá? Então, façam mais ou menos isso e vão levantando as plaquinhas. Bom, atividades 1. Leia a anedota a seguir e complete as frases com os sinais de pontuação adequado. Então, tem aí os quadradinhos no lugar onde seriam as pontuações e a gente vai ter que colocá-las. Na escola, a professora pergunta: quantas patas tem um cavalo? Então, o que eu tenho que colocar aí no final desta frase? Isso mesmo, estou fazendo uma pergunta, então tenho que pôr o ponto de interrogação. 4. Uma afirmativa. Ponto final. Por isso, como se chama? De novo, uma pergunta. De novo, ponto de interrogação. Quadrúpede. De novo, uma afirmativa. De novo, ponto final. Muito bem. E você, quantos pés tem? Pergunta. Então,
ponto de interrogação. 2. Afirmativa, ponto final. E como se chama? Pergunta, interrogação. Serafim. Aqui você poderia colocar ponto final, né? Ou de repente ele fala, Serafim. Então, vou colocar o ponto final ou ponto de exclamação, que vocês decidirem aí, tá bom? Bora lá. Exercício 2. Pesquise em jornais ou revistas frases com sinais de pontuação que você aprendeu. Recorte e cole cada uma das frases no espaço abaixo. Então, aqui uma frase com ponto final, uma frase com ponto de interrogação e uma frase com ponto de exclamação, certo? Recortar e colar. E o exercício 3, escreva uma frase para cada sinal de pontuação a seguir. Então, aqui vocês vão escrever uma frase terminando com ponto final, uma frase com ponto de interrogação e uma frase com ponto de exclamação, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Encerramos o capítulo 4, né? Então, aqui eu trouxe o que eu estudei. Então, neste capítulo, lemos anedotas, estudamos frase e pontuação. Então, vamos relembrar esse conteúdo. Anedota, também conhecida como piada, é uma história curta que tem como objetivo divertir o leitor ou o ouvinte. Geralmente, o riso é provocado por um final inesperado. Depois, nós trabalhamos frase. A frase pode ser formada por uma ou mais palavras que, organizadas, formam um sentido completo. E na aula de hoje nós vemos as pontuações, né? O ponto final, que é usado no fim de frase declarativa, afirmativa ou negativa. O ponto de exclamação, que é usado no final de frase para indicar emoção, como espanto, surpresa e empolgação, é chamada de frase exclamativa. E o ponto de interrogação, que finaliza as perguntas, que são chamadas frases interrogativas. Bom, eu espero que vocês me mandem as respostas. Se fizerem as brincadeiras das plaquinhas, filme, manda para mim também, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.